Rafaela, hoje é uma data importante para a reflexão do nosso sistema político, mas que às vezes gera até uma certa confusão. É porque hoje é o dia da Constituição, que não tem nenhuma relação de aniversário com a nossa Constituição atual. Isso porque em 25 de março de 1824 foi feita a primeira Carta Magna do Brasil, ainda na época do Império. Pois é, Cadu, de lá para cá ocorreram muitas mudanças até chegar à atual, a chamada Constituição Cidadã de 1988. Acompanhe na reportagem de Daiane Garcês. O maior desafio de empreender não é montar a empresa, e sim mantê-la. Felipe, que há 13 anos atua no setor de tecnologia da informação, entende que o negócio só alavancou porque há uma estrutura organizada e com regras. Ela determina o que é bom para você, o que não é bom para você, o que você pode, o que você não pode, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Isso vale para todo empreendedor, vale para o país. Afinal, o Brasil nada mais é do que uma empresa de dimensões gigantescas. Imagine administrar quase 9 milhões de metros quadrados, onde se concentram milhões de pessoas e funcionam tantas estruturas. As regras precisam ser claras e o papel de cada um tem que estar definido, bem como direitos e deveres. E é aí que ela entra em cena, a Constituição Federal. E sobre este assunto, nós brasileiros temos muito o que falar. Mas é preciso voltar à época do Império para contar essa história. A primeira Carta Magna é de 1824. Nela, o imperador ganhou mais força ao criar o poder moderador e deixá-lo acima dos demais. Em seguida veio a de 1891, já na República. Separou a Igreja e o Estado e instituiu o tão falado hoje habeas corpus. Em 1934, a terceira Constituição Brasileira, em pleno governo Getúlio Vargas. O sistema viciado da República Velha é abandonado, se adota voto secreto, se expande o voto, inclusive com voto feminino, se inauguram mecanismos de participação de trabalhadores e empresários na gestão pública, né? Portanto, é uma Constituição bastante moderna, uma Constituição que já caminha para um modelo mais moderno, de um Estado que é atuante, mas ao mesmo tempo procura ser democrático. 3 anos depois, Getúlio revoga a de 34 e faz valer a de 1937. Em 1946, após o Estado Novo, surge o 5º texto. Ele restabeleceu direitos individuais, devolveu a independência aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em 1967, os brasileiros contam com uma nova Constituição e, pouco tempo depois, com a Emenda Constitucional número 1 de 1969. Segundo juristas renomados, mais uma. Nos seus estertores, né? Pensamos no governo Figueiredo, o regime já muito criticado por conta da corrupção também presente, da ineficiência na gestão econômica, da altíssima inflação que existia à época, que era maior do que a inflação quando o regime começou, né? O regime começa a acelerar o processo de abertura que o presidente Geisel havia iniciado. E o resultado disso, então, é uma negociação com a oposição para que se faça o processo de abertura através de uma constituinte. Em 1988 é promulgada a Constituição em vigor até hoje. O diferencial desta versão é que resultou também da participação de vários setores da sociedade. Daí o apelido, Constituição Cidadã. De lá para cá sofreu mudanças. Na verdade, o texto constitucional pode ser alterado. Uma das formas é por meio de proposta de emenda, PEC. Esse ajuste ele pode se dar formalmente através de uma proposta de emenda constitucional que é submetida, evidentemente, ao Parlamento, através dos critérios que a própria Constituição estabelece. Isso é importante deixar claro. A Constituição é que prevê os mecanismos da sua própria alteração. Só que nem sempre essa alteração se dá através da atuação do Parlamento. Pode se dar também através de um processo de interpretação daquele texto sem que haja uma alteração formal da Constituição Federal. No primeiro caso, nós chamamos de emenda à Constituição, que é quando o Parlamento se encarrega dessa atividade, e nesse último caso, nós chamamos de mutação constitucional, que é quando o órgão encarregado de exercer essa guarda do texto constitucional dá uma interpretação para atualizar o texto. A Constituição é um documento vivo. O Supremo Tribunal Federal, por meio da mutação constitucional, trouxe entendimentos que acompanham as mudanças econômicas, políticas e sociais do país.
E no dia da Constituição, conversamos aqui nos estúdios da TV Justiça com o professor de Direito da Universidade de Brasília, Dr. Cristiano Paixão, a quem de mais nada agradeço a presença aqui conosco. Muito obrigado. Como vão? Tudo bem? Doutor, como vimos na matéria da Daiane Garcês, há todo um processo que começa, no caso do Brasil, exatamente em 25 de março, ainda no tempo do Império. Mas eu vou viajar um pouquinho mais no tempo pelo próprio questionamento que é demandado nessa data do próprio sistema político. Desde a revolta dos barões com João Sem Terra, há toda uma série de contextos que faz com que cheguemos aos dias de hoje. Podemos dizer que a Constituição, como um instituto não só brasileiro, mas da própria civilização ocidental, ele é consolidado? Acredito que sim. Na verdade, a gente tem uma história muito rica da Constituição, que você lembrou, que remonta à Inglaterra medieval, mas ela tem uma aceleração muito grande na modernidade. A Constituição ela é um produto moderno, ela é um produto, ela é uma invenção moderna para regular a vida complexa das nossas sociedades, das nossas relações de poder, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho. A Constituição é um grande documento que contém as opções políticas fundamentais de uma determinada comunidade. O caso brasileiro é particularmente mais rico, porque nós temos para cada mudança de regime uma nova Constituição. Como a gente viu no quadro histórico que foi mostrado agora, nós temos uma alternância de regimes políticos no Brasil e a cada alternância de regime uma nova Constituição. Isso torna o Brasil uma espécie de tesouro de história constitucional. Bom, hoje é o dia da Constituição de 1824, a Constituição do Império. O que ela tem em comum com a nossa Constituição cidadã de 88, a nossa Constituição em vigor? Talvez a necessidade de decidir que tipo de país vamos ser. O Brasil tinha entrado no processo de independência de Portugal, em 1822, e entrou nessa questão que toda nação recém-emancipada precisa fazer. O que nós vamos ser? E, ao contrário das ex-colônias espanholas na América, que viraram repúblicas, o Brasil optou pelo regime monárquico, pelas nossas peculiaridades. Então, o que isso tem em comum com 88? Em 88, nós saímos de uma ditadura que durou 21 anos e que conformou de uma forma muito complicada as relações de poder. Era necessário refundar o país. E a mesma questão se colocou: o que vamos ser? E aí escrevemos a Constituição mais democrática da nossa história. Então, temos uma história constitucional que começa em 1824 e segue até hoje. Como o doutor mesmo disse, a Constituição de 1988, ela reflete, na verdade, isso foi falado um pouco antes da entrevista, reflete um momento específico. Na época, havia uma forte crítica de que ela era muito detalhada, ao contrário da Constituição norte-americana, que se mantém até hoje imutável, sendo que ela era mais genérica. O fenômeno da mutação constitucional que vimos na matéria, que muitos dizem que não existe, ele explicaria mais ou menos essa atualização constante que existe, inclusive por meio do Supremo? Essa é uma das formas de você atualizar uma Constituição. Uma Constituição é um documento que ele é sempre inacabado, no sentido de que ele não pode resolver todos os problemas que ele se propõe resolver na sua vigência, senão ela já seria obsoleta. Ela tem um componente aberto para o futuro. Agora, essa questão da Constituição concisa e extensa, ela é um certo mito. Pense na própria Constituição americana. Ela pode ser concisa, a federal. Nós temos 50 constituições estaduais. A Constituição do Alabama, depois vale a pena pesquisar, é a maior Constituição do mundo. Ela tem centenas de artigos. Então, e nós sabemos que nos Estados Unidos há uma certa divisão diferente de união, né, federação e entes federativos. Então, isso é um certo mito, essa ideia da nossa Constituição ser muito ampla. Ela reflete uma época. E ela necessita de atualização o tempo inteiro, o que justifica isso que você fala dessa mutação constitucional, ou seja, dessa atividade de atualização que acontece a todo momento. A exemplo da Constituição do Alabama, eu teria centenas de perguntas para fazer, já fica a pauta, inclusive, né? O tempo é curto. Infelizmente, né? O assunto rende. Cristiano Paixão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a vocês.